Em 12 de outubro de 2003, Lucas Bennett, de 8 anos, desapareceu durante a Feira Estadual do Texas, em Dallas. A feira reunia mais de 75 mil pessoas naquele domingo. O evento ocupava extensa área do Fair Park, com dezenas de pavilhões, brinquedos mecânicos, barracas de comida e exposições agropecuárias. O fluxo constante de visitantes criava cenário visualmente caótico, mas considerado seguro pelas autoridades locais. Lucas havia viajado com os pais desde Fort Worth naquela manhã. A família chegou por volta das 10h40 e estacionou no setor sul do parque, utilizando o estacionamento oficial monitorado. Vestia camiseta vermelha com estampa de time de beisebol, bermuda jeans clara e tênis preto com detalhes brancos. Carregava pequeno boné azul. Às 13h12, a família parou próximo à área de jogos infantis. O pai entrou em fila para comprar ingressos para uma roda gigante. A mãe permaneceu ao lado de Lucas e da irmã mais nova. Às 13h16, a mãe virou-se para pegar a bolsa deixada sobre banco metálico ao lado do brinquedo. Quando voltou a olhar para frente, Lucas não estava mais ao lado dela. O intervalo estimado foi inferior a 2 minutos. Inicialmente, a mãe acreditou que ele tivesse dado alguns passos para observar um carrinho de algodão doce a poucos metros. Ela percorreu o espaço imediato e chamou pelo nome. Nenhuma resposta. Às 13h20, o pai retornou com ingressos. Em menos de 5 minutos, ambos começaram a procurar a criança nas redondezas. Às 13h28, segurança da feira foi acionada. O protocolo de criança perdida foi ativado imediatamente. Alto-falantes anunciaram descrição física. Portões não foram fechados naquele instante, pois o desaparecimento ainda era tratado como separação momentânea em ambiente lotado. A partir das 13h40, policiais começaram a vasculhar pavilhões internos. Nenhum funcionário relatou ter visto o menino correndo, chorando ou aparentando desorientação. Câmeras de segurança da época existiam em algumas áreas, mas a qualidade era limitada e não cobria todos os corredores. A última imagem potencialmente compatível com Lucas foi registrada às 13h15, próximo à barraca de jogos de argolas, mas o enquadramento não permitiu confirmação facial. O principal desafio era o ambiente. Feiras estaduais geram movimentação constante, com múltiplas saídas e circulação intensa de veículos nos arredores. O desaparecimento ocorreu em ambiente público, sob luz do dia, com milhares de testemunhas potenciais, e nenhuma testemunha concreta. As primeiras horas foram críticas. Portões foram monitorados, estacionamento foi parcialmente bloqueado às 14h05 e veículos selecionados passaram por inspeção visual aleatória. Nenhuma criança correspondente à descrição foi encontrada nas imediações. Ao final do primeiro dia, Lucas Bennett não havia sido localizado. O caso rapidamente ultrapassou a hipótese de simples desencontro. A multidão que parecia oferecer segurança pela quantidade de pessoas agora representava o principal obstáculo. Entre 13h16 e 13h20, dentro de um espaço de poucos metros, um menino desapareceu sem registro claro de deslocamento. O ambiente lotado não gerou testemunha direta. Não houve pedido de resgate nas horas seguintes. Não houve reivindicação. O desaparecimento não apresentava padrão de fuga espontânea. A partir daquela noite, o caso deixou de ser incidente de evento público e passou a ser investigação criminal formal. A reconstrução do desaparecimento de Lucas Bennett concentrou-se inicialmente em um intervalo extremamente curto, entre 13h16 e 13h20 do dia 12 de outubro de 2003. Diferentemente de ambientes residenciais ou trilhas isoladas, a Feira Estadual do Texas apresentava circulação intensa, múltiplos corredores internos e áreas parcialmente cobertas que dificultavam rastreamento visual contínuo.
Às 13h12, a família Bennett estava posicionada próxima à área infantil do parque, entre a roda gigante e um conjunto de barracas de jogos de habilidade. O pai entrou na fila para comprar ingressos. A mãe permaneceu ao lado de Lucas e da irmã mais nova, sentados em banco metálico fixado ao solo. Segundo o relato formal, Lucas demonstrava interesse em um estande de arremesso de argolas localizado a poucos metros. A mãe afirmou que ele estava em seu campo de visão até o momento em que ela se inclinou para pegar a bolsa ao lado. O gesto durou segundos. Quando voltou a olhar, o espaço imediatamente à frente estava vazio. A primeira reação não foi de alarme absoluto. Em ambientes como feiras, é comum que crianças deem alguns passos adiante atraídas por estímulos visuais ou sonoros. A mãe percorreu rapidamente a área de 10 metros ao redor. O pai retornou poucos minutos depois. O intervalo entre a última visualização confirmada e a percepção de ausência foi estimado em menos de 2 minutos. Esse detalhe tornou-se central. A análise espacial revelou que, naquele ponto específico do parque, existiam 4 direções possíveis de deslocamento imediato. Corredor lateral em direção aos brinquedos mecânicos. Área aberta que levava às barracas de alimentação. Passagem coberta que conectava a pavilhão interno. Saída secundária de pedestres em direção ao estacionamento sul. Cada uma dessas rotas poderia ser alcançada em menos de 30 segundos por uma criança caminhando. Investigadores revisaram as imagens disponíveis nas câmeras mais próximas. O sistema de vigilância da feira em 2003 não possuía cobertura integral, nem resolução adequada para reconhecimento facial preciso. Algumas áreas eram registradas apenas de forma panorâmica. Às 13h15 e alguns segundos, uma gravação mostrou figura infantil vestindo camiseta vermelha passando próxima ao estande de argolas. A imagem, contudo, estava parcialmente obstruída por grupo de adultos e não permitiu identificação conclusiva. Não houve registro claro de criança correndo ou sendo puxada. Esse dado foi considerado relevante. Em casos de sequestro em ambiente público, geralmente há algum indício de tensão visível ou deslocamento acelerado. No entanto, também é possível que a criança tenha sido conduzida de forma aparentemente tranquila, o que reduz probabilidade de reação imediata de terceiros. A investigação examinou o comportamento esperado de uma criança de 8 anos em ambiente festivo. Estudos indicam que quando abordadas por adulto que demonstra autoridade ou apresenta justificativa convincente, como oferecer ajuda para encontrar os pais, muitas crianças seguem sem resistência inicial. A hipótese operacional começou a se consolidar nesse sentido. Outra variável analisada foi o posicionamento dos seguranças privados da feira. No horário exato do desaparecimento, 2 agentes estavam destacados a cerca de 50 metros da área infantil, porém voltados para controle de fluxo de pessoas que ingressavam no pavilhão central. Nenhum deles relatou ter visto criança em situação de risco. O estacionamento sul tornou-se ponto de interesse particular. Da área do banco até o portão secundário de pedestres havia distância aproximada de 100 metros. Em fluxo constante, esse trajeto poderia ser percorrido em pouco mais de 1 minuto. O portão não possuía controle individualizado de saída naquele horário, apenas monitoramento visual geral. Se Lucas foi conduzido por adulto em direção a esse acesso, a saída poderia ter ocorrido antes que o alerta formal fosse emitido às 13h28. A investigação também analisou o padrão de veículos deixando o estacionamento entre 13h15 e 13h40. O volume era elevado, com dezenas de automóveis saindo simultaneamente. Sem descrição de carro específico, a triagem tornou-se praticamente inviável. Outro ponto considerado foi a possibilidade de deslocamento para a área interna antes da saída do parque. O pavilhão central abrigava exposições agrícolas e tinha múltiplas entradas laterais. A densidade de público dificultava rastreamento individual. Durante as primeiras 3 horas após o desaparecimento, equipes percorreram banheiros, áreas técnicas, depósitos e corredores de serviço. Nenhuma evidência física foi encontrada. Não havia boné no chão, não havia objeto abandonado, não havia registro de choro relatado por vendedores próximos. Esse conjunto de ausência indicava que o evento ocorreu sem desordem aparente.
Os investigadores estabeleceram linha temporal provável. 13h16, última visualização pela mãe. 13h17 a 13h18, deslocamento inicial ocorre. 13h19, criança já fora da área imediata. 13h20, pai retorna e início da busca familiar. 13h28, segurança acionada formalmente. O intervalo entre o desaparecimento e a ativação do protocolo oficial foi de aproximadamente 12 minutos. Em ambiente com milhares de pessoas, 12 minutos são suficientes para alcançar estacionamento, entrar em veículo e sair do perímetro do parque. A partir do momento em que os portões passaram a ser monitorados com mais rigor, qualquer deslocamento já teria ocorrido. A reconstrução também considerou possibilidade de deslocamento para a área interna, antes da saída do parque. O pavilhão central abrigava exposições agrícolas e tinha múltiplas entradas laterais. A densidade de público dificultava rastreamento individual. Durante as primeiras 3 horas após o desaparecimento, equipes percorreram banheiros, áreas técnicas, depósitos e corredores de serviço. Nenhuma evidência física foi encontrada. Não havia boné no chão, não havia objeto abandonado, não havia registro de choro relatado por vendedores próximos. Esse conjunto de ausência indicava que o evento ocorreu sem desordem aparente. Os investigadores estabeleceram linha temporal provável. 13h16, última visualização pela mãe. 13h17 a 13h18, deslocamento inicial ocorre. 13h19, criança já fora da área imediata. 13h20, pai retorna e início da busca familiar. 13h28, segurança acionada formalmente. O intervalo entre o desaparecimento e a ativação do protocolo oficial foi de aproximadamente 12 minutos. Em ambiente com milhares de pessoas, 12 minutos são suficientes para alcançar estacionamento, entrar em veículo e sair do perímetro do parque. A partir do momento em que os portões passaram a ser monitorados com mais rigor, qualquer deslocamento já teria ocorrido. A reconstrução também considerou possibilidade de deslocamento para a área interna, antes da saída do parque. O pavilhão central abrigava exposições agrícolas e tinha múltiplas entradas laterais. A densidade de público dificultava rastreamento individual. Durante as primeiras 3 horas após o desaparecimento, equipes percorreram banheiros, áreas técnicas, depósitos e corredores de serviço. Nenhuma evidência física foi encontrada. Não havia boné no chão. Não havia objeto abandonado, não havia registro de choro relatado por vendedores próximos. Esse conjunto de ausência indicava que o evento ocorreu sem desordem aparente. Os investigadores estabeleceram linha temporal provável. 13h16, última visualização pela mãe. 13h17 a 13h18, deslocamento inicial ocorre. 13h19, criança já fora da área imediata. 13h20, pai retorna e início da busca familiar. 13h28, segurança acionada formalmente. O intervalo entre o desaparecimento e a ativação do protocolo oficial foi de aproximadamente 12 minutos. Em ambiente com milhares de pessoas, 12 minutos são suficientes para alcançar estacionamento, entrar em veículo e sair do perímetro do parque. A partir do momento em que os portões passaram a ser monitorados com mais rigor, qualquer deslocamento já teria ocorrido. A reconstrução também considerou possibilidade de deslocamento para a área interna, antes da saída do parque. O pavilhão central abrigava exposições agrícolas e tinha múltiplas entradas laterais. A densidade de público dificultava rastreamento individual. Durante as primeiras 3 horas após o desaparecimento, equipes percorreram banheiros, áreas técnicas, depósitos e corredores de serviço. Nenhuma evidência física foi encontrada. Não havia boné no chão, não havia objeto abandonado, não havia registro de choro relatado por vendedores próximos. Esse conjunto de ausência indicava que o evento ocorreu sem desordem aparente. Os investigadores estabeleceram linha temporal provável. 13h16, última visualização pela mãe. 13h17 a 13h18, deslocamento inicial ocorre. 13h19, criança já fora da área imediata. 13h20, pai retorna e início da busca familiar. 13h28, segurança acionada formalmente.
O intervalo entre o desaparecimento e a ativação do protocolo oficial foi de aproximadamente 12 minutos. Em ambiente com milhares de pessoas, 12 minutos são suficientes para alcançar estacionamento, entrar em veículo e sair do perímetro do parque. A partir do momento em que os portões passaram a ser monitorados com mais rigor, qualquer deslocamento já teria ocorrido. A reconstrução também considerou possibilidade de deslocamento para a área interna, antes da saída do parque. O pavilhão central abrigava exposições agrícolas e tinha múltiplas entradas laterais. A densidade de público dificultava rastreamento individual. Durante as primeiras 3 horas após o desaparecimento, equipes percorreram banheiros, áreas técnicas, depósitos e corredores de serviço. Nenhuma evidência física foi encontrada. Não havia boné no chão, não havia objeto abandonado, não havia registro de choro relatado por vendedores próximos. Esse conjunto de ausência indicava que o evento ocorreu sem desordem aparente. Os investigadores estabeleceram linha temporal provável. 13 e 16, última visualização pela mãe. 13 e 17 a 13 e 18, deslocamento inicial ocorre. 13 e 19, criança já fora da área imediata. 13 e 20, pai retorna e início da busca familiar. 13 e 28, segurança acionada formalmente. O intervalo entre desaparecimento e ativação do protocolo oficial foi de aproximadamente 12 minutos. Em ambiente com milhares de pessoas, 12 minutos são suficientes para alcançar estacionamento, entrar em veículo e sair do perímetro do parque. A partir do momento em que os portões passaram a ser monitorados com mais rigor, qualquer deslocamento já teria ocorrido. A reconstrução também considerou possibilidade de cooperação da criança sem percepção de ameaça. A ausência de resistência visível reforça a hipótese de abordagem calma e direcionada. Especialistas em crimes contra menores, consultados pela polícia, indicaram que eventos com grande circulação oferecem 2 vantagens para autores desse tipo de crime: anonimato e dispersão de atenção. Ninguém presta atenção prolongada a interações breves entre adulto e criança em meio à multidão. A conclusão provisória ao final da primeira semana foi direta. O desaparecimento de Lucas Bennett ocorreu dentro de 4 minutos críticos em área aberta, provavelmente com condução voluntária inicial da vítima e saída rápida do perímetro antes de bloqueio efetivo. A partir daquele ponto, o evento deixou de ser incidente local e tornou-se deslocamento interestadual potencial. A dificuldade não era mais encontrar a criança dentro da feira, era descobrir para onde ela foi após sair. Com a hipótese cada vez mais consistente de que Lucas Bennett foi retirado da área central da feira em poucos minutos, a investigação voltou-se para o estacionamento sul do Fair Park, considerado o ponto de saída mais provável. A área possuía capacidade para milhares de veículos e, naquele domingo, operava próxima do limite. O fluxo de entrada e saída era constante, especialmente entre 13 horas e 14 horas, período em que visitantes que chegaram cedo começavam a deixar o evento. O acesso de pedestres ao estacionamento era feito por portões amplos, monitorados visualmente por funcionários, mas sem registro individual de passagem. Não havia sistema de filmagem com leitura de placas na saída naquele ano. A reconstrução inicial partiu de 3 perguntas fundamentais. Lucas foi conduzido a pé até um veículo previamente estacionado? O veículo já estava em movimento e realizou parada breve?
Houve troca de área dentro do parque antes da saída definitiva? O primeiro cenário foi considerado o mais provável. Do banco onde a família estava até o portão de pedestres havia distância aproximada de 100 metros. Em ritmo normal, esse trajeto poderia ser percorrido em pouco mais de 1 minuto. Em ambiente lotado, o deslocamento poderia ocorrer sem chamar atenção, especialmente se a criança estivesse caminhando ao lado de um adulto. Investigadores analisaram gravações disponíveis do estacionamento, embora a cobertura fosse parcial e de baixa definição. As câmeras captavam principalmente fluxo de veículos nas cancelas principais, não a área de pedestres. A triagem concentrou-se em automóveis que deixaram o local entre 13 horas e 18 minutos e 13 horas e 35 minutos, janela considerada crítica. Foram identificados mais de 200 veículos saindo nesse período. Sem descrição específica de carro suspeito, a seleção tornou-se impraticável. A equipe, então, buscou comportamento atípico. Motoristas que saíram logo após estacionar foram priorizados. Alguns registros mostraram veículos deixando o estacionamento em menos de 20 minutos após a entrada. Esses casos foram investigados individualmente. Entrevistas com proprietários revelaram justificativas comuns: esquecimento de objeto, mudança de plano, desistência por causa da multidão. Nenhuma dessas verificações apresentou inconsistência relevante. Outra análise envolveu o posicionamento físico do estacionamento. O setor sul possuía 3 saídas principais: acesso direto a Perry Avenue, conectando-se rapidamente à rodovia I-30, saída lateral que levava a ruas secundárias residenciais, conexão com via interna que permitia deslocamento até outra área de estacionamento antes de deixar o parque. Cada uma dessas rotas poderia ser alcançada em menos de 2 minutos após entrar no veículo. A rodovia I-30 oferecia ligação direta com outras interestaduais que saíam do Texas em direção a Arkansas, Oklahoma e Louisiana. Esse fator ampliou significativamente o raio potencial de deslocamento. A investigação solicitou registros de pedágio eletrônico das principais rodovias no período das 13h30 às 16 horas daquele dia. Entretanto, em 2003, o sistema de cobrança automática ainda não era universal e não abrangia todos os acessos. O rastreamento por pedágio não produziu resultado útil imediato. Outro ponto analisado foi presença de vans ou veículos utilitários no estacionamento. Eventos como feiras atraem expositores e fornecedores que utilizam veículos maiores, capazes de ocultar ocupantes da parte traseira. A triagem de vans comerciais concentrou-se em modelos registrados fora da região metropolitana de Dallas. Alguns proprietários foram localizados e entrevistados. Nenhuma evidência direta surgiu. Enquanto isso, a investigação considerou possibilidade alternativa. Lucas pode não ter saído do parque imediatamente. Pavilhões internos e áreas de armazenamento foram revistados nos dias seguintes. Nenhum vestígio físico foi encontrado. A ausência de qualquer item pessoal reforçou a hipótese de deslocamento contínuo após a abordagem. O tempo tornou-se elemento decisivo. Se Lucas foi retirado do parque até 13 horas e 20 minutos e entrou em veículo até 13 horas e 22 minutos, poderia estar fora da área metropolitana de Dallas antes das 14 horas. Quando o alerta estadual foi emitido formalmente horas depois, qualquer deslocamento interestadual já teria ocorrido. A investigação, então, começou a trabalhar com um cenário mais amplo: sequestro com retirada rápida do estado. Registros de desaparecimentos infantis anteriores mostravam que deslocamento para estado vizinho dentro de 3 a 4 horas não era incomum quando havia planejamento mínimo. O estacionamento sul foi examinado sob outro ângulo. Quem já estava ali antes do desaparecimento? Registros de entrada mostraram que alguns veículos haviam estacionado por volta de 12 horas e 30 minutos e deixaram o local pouco depois das 13 horas e 20 minutos. Esses casos foram considerados prioritários. A análise, porém, enfrentava limitação estrutural: a ausência de câmera direcionada para a área exata onde Lucas teria sido conduzido. Sem registro visual, a reconstrução dependia exclusivamente de inferência temporal e geográfica.
A conclusão provisória ao final do primeiro mês foi técnica. Lucas provavelmente deixou o parque em veículo estacionado no setor sul entre 13 horas e 18 minutos e 13 horas e 25 minutos, utilizando rota que permitia acesso rápido à rodovia interestadual. A ausência de bloqueio imediato nas saídas ampliou drasticamente a possibilidade de deslocamento para fora do Texas nas primeiras horas. A partir daquele momento, a investigação deixou de concentrar-se apenas em Dallas. Passou a considerar um território muito maior, e isso tornaria o caso exponencialmente mais complexo. Nos primeiros dias após o desaparecimento de Lucas Bennett, uma expectativa pairava silenciosamente sobre a investigação, a possibilidade de contato. Em sequestros com motivação financeira, é comum que familiares recebam ligação, mensagem ou instrução exigindo pagamento. No caso de Lucas, essa hipótese foi considerada desde as primeiras horas, principalmente pelo perfil da família, que não apresentava vulnerabilidade econômica evidente nem exposição pública relevante. Ainda assim, nenhum contato foi feito. Nenhuma ligação anônima foi registrada na residência dos Bennett, nenhuma mensagem foi recebida no celular dos pais, nenhum pedido foi enviado por carta ou intermediário. A ausência de reivindicação tornou-se por si só um dado relevante. Investigadores analisaram registros telefônicos da família nas semanas anteriores ao desaparecimento. Não havia chamadas ameaçadoras nem conflitos conhecidos que pudessem indicar motivação pessoal. A rotina da família era considerada comum, sem envolvimento em disputas comerciais ou litígios judiciais. O FBI foi acionado oficialmente no terceiro dia, uma vez que a hipótese de deslocamento interestadual já era plausível. A partir desse momento, o caso passou a ser tratado como possível sequestro federal. A análise comportamental conduzida por especialistas indicou que, quando não há contato com a família em casos envolvendo crianças pequenas, duas linhas se tornam predominantes: crime de oportunidade com motivação pessoal ou sequestro para criação sob nova identidade. A segunda hipótese parecia improvável naquele estágio inicial, mas não foi descartada. A equipe investigativa passou então a examinar registros de indivíduos presentes na feira com histórico criminal envolvendo menores. A lista foi extensa, considerando o volume de público. Contudo, nenhum suspeito específico foi associado diretamente à área infantil no horário crítico. A ausência de pedido de resgate também alterou a forma de comunicação pública. Autoridades optaram por divulgar a imagem de Lucas amplamente, sem mencionar hipóteses específicas. Cartazes foram distribuídos em rodovias, estações de ônibus, aeroportos e postos de gasolina no Texas e estados vizinhos. Centenas de denúncias chegaram nas semanas seguintes. Muitas relatavam avistamentos de criança com características semelhantes em Arkansas, Oklahoma e Louisiana. Cada informação foi verificada. Nenhuma resultou em confirmação. Com o passar dos meses, a falta de comunicação por parte de qualquer possível autor começou a enfraquecer a hipótese financeira. Se o objetivo fosse extorsão, o silêncio prolongado não era consistente. A investigação, então, reforçou a linha de que o desaparecimento pode ter sido motivado por desejo de posse, substituição ou criação da criança por terceiro. Esse tipo de crime apresenta característica específica, ausência de exigência e ocultação prolongada. Outro elemento relevante foi o perfil demográfico da vítima. Lucas tinha a aparência comum para a região, sem características que facilitassem identificação imediata em ambiente diferente. Isso poderia permitir inserção gradual em outra comunidade sem despertar atenção inicial, especialmente se houvesse alteração de nome e mudança de estado. O silêncio absoluto nos meses seguintes consolidou a percepção de que o autor não pretendia negociar, pretendia desaparecer com a criança. Essa conclusão alterou completamente a natureza da investigação. Deixou de ser corrida contra prazo de contato e tornou-se busca de longo prazo por integração clandestina em outra localidade. Ao final do primeiro ano, a ausência de qualquer comunicação reforçou a classificação do caso como sequestro não financeiro, sem exigência,
sem declaração, sem tentativa de negociação. A partir desse ponto, a única possibilidade de resolução dependeria de erro do autor, denúncia tardia ou avanço tecnológico futuro, e o tempo começava a se tornar o maior adversário. Nos primeiros 12 meses após o desaparecimento de Lucas Bennett, a investigação operou com intensidade máxima. Força-tarefa conjunta entre Polícia de Dallas, Departamento de Segurança Pública do Texas e FBI foi mantida ativa. Entretanto, à medida que as semanas avançavam sem surgimento de evidência concreta, o caso começou a enfrentar um fenômeno comum em desaparecimentos sem vestígio físico: a redução gradual de impulso operacional. O principal obstáculo era estrutural. Não havia cena de crime definida, não existia testemunha ocular direta do momento da retirada da criança. Nenhum objeto pessoal foi recuperado fora do parque. A ausência de material biológico ou gravação clara impedia a aplicação de ferramentas forenses tradicionais. Durante o primeiro ano, mais de 480 denúncias foram registradas. A maioria envolvia relatos de possíveis avistamentos em estados vizinhos. Cada informação exigiu verificação formal, deslocamento de equipe e análise de registros locais. Nenhuma dessas pistas levou à identificação confirmada. Em paralelo, especialistas revisaram o perfil comportamental do provável autor. O padrão indicava planejamento mínimo, aproveitamento de ambiente lotado e deslocamento rápido. A hipótese predominante era de que Lucas tivesse sido levado para fora do Texas ainda no mesmo dia. Foram realizados cruzamentos com bancos de dados de escolas em estados limítrofes buscando matrícula tardia de crianças sem histórico anterior documentado. A tarefa revelou-se complexa, pois registros educacionais naquela época não eram integrados nacionalmente. Cada distrito escolar mantinha arquivo próprio. Nos anos seguintes, a investigação enfrentou transições administrativas. O detetive principal foi transferido para outra divisão em 2006. Um novo investigador assumiu o arquivo, trabalhando principalmente com relatórios consolidados e material arquivado. Essa mudança reduziu continuidade de memória operacional. Em 2008, o caso foi oficialmente classificado como Cold Case ativo. Isso significava que permaneceria aberto, mas sem equipe dedicada integralmente. A família Bennett continuou mobilização pública, participou de programas de televisão, concedeu entrevistas e distribuiu imagens atualizadas com progressão de idade estimada. Apesar da exposição periódica, nenhuma informação concreta emergiu. Em 2010, uma revisão estadual de casos antigos foi conduzida com foco em integração digital de arquivos físicos. O processo de Lucas foi completamente digitalizado, permitindo cruzamento automatizado com bancos de dados nacionais de pessoas desaparecidas e restos mortais não identificados. Nenhuma correspondência foi encontrada. A ausência de pedido de resgate combinada com a ausência de corpo ou vestígio físico mantinha duas hipóteses principais: morte, sem localização de restos, ou criação sob identidade diferente. A segunda hipótese ganhou força à medida que anos passavam sem descoberta de restos mortais compatíveis. Contudo, provar essa linha exigiria tecnologia ainda em desenvolvimento. Entre 2012 e 2015, avanços em análise genética recreativa começaram a chamar a atenção de investigadores em todo o país. Bancos privados de ancestralidade estavam crescendo exponencialmente, permitindo o cruzamento indireto por parentesco distante. O caso de Lucas foi incluído em lista de potenciais beneficiários dessa tecnologia. A família Bennett forneceu amostras genéticas adicionais para eventual comparação futura. Mesmo assim, até 2016, nenhuma correspondência relevante havia sido identificada. O arquivo permanecia ativo, mas dependente de evento externo imprevisível. A classificação como cold case não significava encerramento formal. Significava que o caso aguardava erro do autor, denúncia tardia ou avanço tecnológico capaz de romper silêncio de mais de uma década.
E foi exatamente esse último fator que, 14 anos depois, mudaria completamente o destino do menino desaparecido na feira. Em março de 2017, 14 anos após o desaparecimento de Lucas Bennett, a investigação recebeu um contato que inicialmente parecia rotineiro. A Divisão de Identificação Civil do Estado do Colorado encaminhou consulta formal ao Texas após inconsistência detectada em um processo administrativo. O nome envolvido não era Lucas Bennett, era Daniel Harper, 22 anos, residente em Colorado Springs. A inconsistência surgiu durante tentativa de obtenção de licença profissional para trabalho em manutenção mecânica. O sistema estadual acusou divergência entre data de nascimento registrada e histórico escolar anterior ao registro oficial. Segundo os documentos apresentados, Daniel Harper havia nascido em dezembro de 2003 no estado do Arkansas. Entretanto, os registros escolares indicavam matrícula inicial apenas aos 9 anos de idade, sem histórico anterior documentado. A divergência por si só não configurava crime. Contudo, o servidor responsável considerou o padrão incomum e solicitou verificação complementar. Durante essa análise, o nome foi cruzado automaticamente com o Banco Federal de Pessoas Desaparecidas, como parte de novo protocolo interestadual implementado em 2016. O algoritmo não encontrou correspondência direta por nome, mas identificou compatibilidade parcial por faixa etária e ausência de documentação médica original. O Texas foi notificado. A unidade de Cold Cases de Dallas revisou imediatamente a informação. A idade de Daniel Harper coincidia com a de Lucas Bennett caso estivesse vivo em 2017. Esse elemento, isoladamente, não era suficiente para ação direta. Centenas de jovens possuíam lacunas documentais semelhantes. Entretanto, outro detalhe chamou a atenção. O suposto nascimento de Daniel havia sido registrado 3 meses após a data declarada. O documento indicava parto domiciliar sem hospitalização, validado posteriormente por cartório rural do Arkansas. Esse padrão era semelhante a outros casos conhecidos de criação de identidade alternativa. A equipe solicitou mandado judicial para a coleta voluntária de DNA sob pretexto de verificação administrativa. Daniel Harper compareceu à unidade estadual acreditando tratar-se de regularização de documentação profissional. Durante a entrevista preliminar, relatou ter sido criado por homem chamado Mark Harper, residente no Arkansas, até 2006, quando ambos se mudaram para o Colorado. Declarou que sua mãe biológica teria falecido durante o parto e que nunca teve contato com familiares ampliados. Esse relato começou a espelhar perfil observado em outros casos de sequestro para criação. O material genético foi coletado e enviado para comparação com o Banco Nacional. Dias depois, o resultado indicou compatibilidade direta com amostras fornecidas pela família Bennett. Daniel Harper era biologicamente Lucas Bennett. A confirmação alterou imediatamente o status do caso. O menino que desapareceu na feira estadual do Texas estava vivo, vivendo sob identidade diferente 14 anos após o evento. A investigação entrou novamente em fase ativa. O foco deslocou-se para a reconstrução da transição entre Dallas, em 2003, e Arkansas, onde a nova identidade foi registrada. Registros mostraram que Mark Harper havia residido temporariamente na região metropolitana de Dallas em 2003, trabalhando como operador terceirizado de equipamentos em eventos itinerantes. Essa informação criou conexão geográfica direta com a feira. Mapas antigos encontrados na residência de Harper durante busca autorizada indicavam rotas entre Dallas e pequenas cidades do Arkansas registradas no período imediatamente posterior ao desaparecimento. A partir desse momento, a hipótese deixou de ser apenas teórica. Havia ligação temporal, geográfica e genética. Lucas Bennett não havia sido morto. Havia sido retirado do Texas e integrado a outra comunidade sob novo nome. E a pista que reativou o caso não veio de testemunha ocular. Veio de inconsistência burocrática em outro estado. Com a confirmação genética de que Daniel Harper era, na verdade, Lucas Bennett, a investigação passou a concentrar-se no homem que o criou durante 14 anos, Mark Harper.
A análise inicial revelou que Harper tinha 41 anos em 2003 e trabalhava como operador terceirizado de equipamentos em eventos itinerantes, incluindo feiras regionais e exposições agrícolas. Registros comerciais confirmaram sua presença contratada na Feira Estadual do Texas naquele ano, atuando como auxiliar técnico na área de montagem de estruturas temporárias. Esse detalhe estabeleceu conexão direta com o local do desaparecimento. Harper havia se hospedado em hotel a cerca de 15 minutos do Fair Park entre os dias 10 e 14 de outubro de 2003. O pagamento foi feito em dinheiro. Após o término do evento, ele deixou Dallas e retornou ao Arkansas, onde mantinha residência registrada. A investigação buscou determinar se havia antecedentes criminais envolvendo menores. Os registros não indicavam condenações por crimes violentos ou sexuais. Havia apenas infrações administrativas e uma ocorrência antiga relacionada à falsificação leve de documento trabalhista, resolvida com multa. A ausência de histórico grave contribuiu para que ele permanecesse fora do radar durante anos. A reconstituição da criação de Daniel mostrou padrão consistente de isolamento moderado. A criança não frequentou creche nos primeiros anos. A matrícula escolar ocorreu apenas aos 9 anos, já sob documentação consolidada no Arkansas. A certidão de nascimento de Daniel Harper indicava parto domiciliar em dezembro de 2003, 3 meses após o desaparecimento de Lucas. A declaração médica foi assinada por profissional que, à época, atendia partos alternativos sem hospitalização formal. A assinatura foi considerada válida no momento do registro, embora a investigação posterior tenha revelado que o médico havia falecido anos antes da digitalização do documento. Esse fator dificultou contestação imediata. Durante busca autorizada na residência de Harper, no Colorado, foram encontrados itens que chamaram a atenção da equipe. Entre eles, fotografias antigas de uma criança usando camiseta vermelha semelhante à descrita no dia da feira, recortes de jornais de 2003 sobre o desaparecimento de Lucas Bennett, mapas rodoviários do Texas com marcações próximas ao Fair Park. Esses elementos não eram prova isolada do ato inicial, mas reforçavam padrão de vínculo. Harper foi detido e conduzido para interrogatório formal. Em depoimento, afirmou que encontrou a criança perdida e sozinha na feira e que decidiu salvá-la de abandono. Alegou que não viu tentativa imediata de busca no momento e que acreditou estar agindo para protegê-lo. Essa versão foi considerada inconsistente com os registros oficiais, que demonstravam ativação rápida do protocolo de criança desaparecida ainda na primeira meia hora. A promotoria sustentou que houve aproveitamento deliberado da multidão e retirada rápida do parque antes que bloqueios fossem implementados. O padrão observado indicava planejamento mínimo, mas suficiente para executar deslocamento interestadual no mesmo dia. A análise psicológica preliminar sugeriu o perfil de indivíduo que buscava controle e reconstrução familiar alternativa, sem necessariamente apresentar comportamento violento físico. Esse tipo de autor racionaliza o ato como resgate ou oportunidade de oferecer vida melhor, mesmo quando há evidência clara de sequestro. Enquanto o processo avançava, Lucas, ainda conhecido socialmente como Daniel, enfrentava a transição complexa. Durante entrevistas, relatou ter tido infância relativamente estável, embora com mudanças frequentes de residência. Declarou nunca ter visto certidão hospitalar original, nem fotografias da suposta mãe biológica. Especialistas observaram que quando a identidade é construída desde a infância, a vítima pode não desenvolver suspeita até confrontação direta com evidência genética. A confirmação científica alterou completamente a percepção de Lucas sobre sua própria história. Ele não havia sido abandonado, havia sido retirado. A investigação passou então a preparar fase judicial. A conexão entre presença de Harper na feira, registro tardio de nascimento, posse de recortes de jornal e confirmação genética formava uma base robusta para a acusação formal.
O homem que o criou durante 14 anos agora enfrentava processo de sequestro interestadual e falsificação documental. O caso deixava de ser arquivo reaberto. Tornava-se julgamento ativo. Com a confirmação genética e os vínculos geográficos estabelecidos entre Mark Harper e a Feira Estadual do Texas em outubro de 2003, a investigação concentrou-se na reconstrução detalhada de como Lucas Bennett foi retirado do parque. A ausência de testemunha ocular direta exigiu análise baseada em convergência de elementos, cronologia, deslocamento possível, comportamento do suspeito e fragilidades operacionais do evento. Registros contratuais confirmaram que Harper atuava como auxiliar técnico na montagem e manutenção de estruturas temporárias próximas à área de brinquedos mecânicos. Essa informação foi considerada decisiva, pois o posicionava fisicamente dentro do parque e familiarizado com acessos internos e áreas menos monitoradas. A análise da escala de trabalho indicou que ele havia iniciado o turno às 9 horas e teria pausa informal entre 13 e 13h30 para a alimentação. O desaparecimento ocorreu às 13h16. Essa sobreposição temporal criou primeira compatibilidade concreta entre presença e oportunidade. Investigadores revisaram imagens de câmeras próximas ao setor técnico. Embora a qualidade fosse limitada, foi possível identificar indivíduo com uniforme compatível caminhando próximo à área infantil minutos antes do horário crítico. A resolução não permitiu confirmação facial inequívoca, mas o porte físico correspondia ao de Harper na época. A reconstrução operacional considerou o seguinte cenário. Harper, já familiarizado com o fluxo de público e acessos laterais, teria observado Lucas afastando-se momentaneamente da mãe. A abordagem teria ocorrido de forma breve e direcionada, possivelmente utilizando justificativa associada ao pai ou à própria feira. Crianças de 8 anos podem responder a instruções apresentadas com segurança aparente, especialmente em ambientes onde funcionários circulam com uniformes. Caso Harper tenha se apresentado como parte da equipe técnica, a interação poderia ter sido interpretada como legítima. O deslocamento da área do banco até o portão de pedestres sul poderia ser realizado em pouco mais de 1 minuto. Em ambiente lotado, adulto caminhando com criança dificilmente desperta a atenção. A investigação examinou registros de saída do estacionamento e identificou que o veículo registrado em nome de Harper deixou o local às 13h27, 11 minutos após o desaparecimento estimado. Esse dado tornou-se elemento central. Embora não houvesse confirmação visual da criança entrando no veículo, a coincidência temporal foi considerada significativa. O trajeto registrado posteriormente indicou que o carro entrou na rodovia I-30 às 13h35, conforme recibo eletrônico parcial de pedágio. Esse horário era compatível com o deslocamento direto do estacionamento até a rodovia. A distância entre Dallas e a cidade do Arkansas, onde Harper residia, podia ser percorrida em aproximadamente 4 horas. Isso significa que quando o alerta estadual foi amplamente distribuído no fim da tarde, Lucas já poderia estar fora do Texas. A reconstrução também examinou a criação da nova identidade. Em dezembro de 2003, Harper registrou o nascimento domiciliar em condado rural do Arkansas. A documentação indicava parto assistido informalmente, com atraso de registro justificado por complicações médicas. A verificação posterior revelou que não houve acompanhamento hospitalar nem registro pré-natal vinculado à mãe declarada. Essa lacuna administrativa foi explorada deliberadamente. A sequência reconstruída pelos investigadores foi a seguinte: 12 de outubro de 2003, retirada da criança da área da feira. Deslocamento imediato para fora do Texas. Permanência temporária em área rural. Registro civil tardio com nova identidade. Inserção escolar somente anos depois, já sob documentação consolidada. O ponto mais crítico foi a ausência de integração nacional de registros civis em 2003. O nascimento registrado no Arkansas não gerou alerta automático cruzando dados de desaparecimento no Texas.
Essa fragilidade sistêmica permitiu que a nova identidade fosse aceita sem questionamento. Durante interrogatório formal, Harper negou o planejamento prévio, afirmando que a decisão foi impulsiva ao perceber a criança sozinha. Contudo, a sequência de eventos, presença na área específica, saída imediata do estacionamento, registro civil organizado semanas depois, indicava preparação mínima suficiente para sustentar ocultação prolongada. A reconstrução final apresentada pela promotoria sustentou que houve observação prévia da área infantil e aproveitamento de pausa no turno para executar o deslocamento. O desaparecimento não ocorreu por acaso. O ambiente lotado forneceu cobertura. O estacionamento ofereceu saída rápida. A rodovia permitiu afastamento antes da consolidação de bloqueios. A ausência de contato posterior reforçou a intenção de criação sob nova identidade. 14 anos depois, a inconsistência burocrática em outro estado quebrou o silêncio que parecia definitivo. O evento, que começou em 4 minutos dentro de uma multidão, só foi esclarecido quando tecnologia administrativa e genética alcançaram um nível que não existia em 2003. A reconstrução não dependia de confissão. Dependia da coerência entre tempo, deslocamento, documentação e genética. E essa coerência foi suficiente para sustentar a acusação formal. Seguimos para. Após a confirmação genética de que Danielle Harper era biologicamente Lucas Bennett, a prioridade da investigação deixou de ser apenas criminal e passou a envolver também gestão humana do reencontro. A comunicação com a família Bennett foi conduzida de forma controlada. O contato ocorreu por meio do investigador responsável pelo cold case, acompanhado por assistente social especializada em desaparecimentos de longa duração. A notícia foi transmitida pessoalmente. 14 anos haviam passado desde o desaparecimento na feira. Nesse período, os pais haviam transitado por diferentes estágios emocionais: mobilização intensa nos primeiros anos, esperança sustentada por denúncias esporádicas e, posteriormente, adaptação gradual à incerteza permanente. A confirmação de que o filho estava vivo alterou novamente essa estrutura. Enquanto isso, Danielle, ainda identificado oficialmente pelo nome adotado, foi informado do resultado genético em ambiente reservado com acompanhamento psicológico. A reação inicial foi de descrença. Ele havia vivido toda a adolescência sob narrativa consistente: nascimento domiciliar, mãe falecida, pai solteiro dedicado. Não possuía memória clara do dia da feira, nem lembrança contínua da vida anterior aos 8 anos. Suas primeiras recordações estruturadas estavam associadas ao Arkansas, não ao Texas. Especialistas explicaram que memórias anteriores aos 8 anos podem ser fragmentadas, especialmente quando há mudança abrupta de ambiente. O processo de revelação foi conduzido em etapas. Primeiro, apresentação do resultado genético. Depois, exposição gradual de fotografias da infância anterior. Em seguida, contextualização do desaparecimento. O primeiro encontro entre Lucas e os pais biológicos ocorreu semanas depois, em local neutro, com equipe de apoio presente. Não houve evento público. Não houve exposição midiática no momento inicial. O objetivo era permitir a aproximação progressiva. O reencontro foi descrito por profissionais envolvidos como cauteloso, não explosivo. Lucas demonstrou curiosidade, mas também reserva. Para ele, Mark Harper havia sido figura parental por 14 anos. A transição não implicava simples substituição de referência. A família Bennett trouxe fotografias, registros escolares, objetos guardados desde 2003, entre eles o boné azul que Lucas usava na feira, preservado como símbolo. O reconhecimento foi mais cognitivo do que emocional nas primeiras horas. Com o passar dos dias, novas conversas ocorreram. Lucas começou a fazer perguntas sobre a feira, sobre a busca, sobre os anos em que seu rosto esteve em cartazes. A investigação optou por não compartilhar detalhes gráficos do processo criminal naquele momento, concentrando-se na reconstrução identitária.
O impacto jurídico seguia em paralelo. Mark Harper aguardava julgamento sob acusação de sequestro interestadual e falsificação documental. A confirmação genética consolidou base probatória suficiente para a sustentação da denúncia. A promotoria enfatizou que o silêncio prolongado e a criação de identidade alternativa foram elementos agravantes. Enquanto o processo avançava, Lucas enfrentava a decisão complexa: manter o nome adotado, retomar o nome original ou integrar ambos. Legalmente, ele tinha direito de escolher. Após meses de acompanhamento, optou por retomar o nome Lucas Bennett como identidade oficial, mantendo Daniel como segundo nome. A decisão simbolizava a tentativa de integrar passado e presente. A reintegração familiar não ocorreu de forma imediata. Lucas já era adulto jovem com vida estruturada no Colorado. A família Bennett residia no Texas. A relação passou a ser construída por visitas periódicas e comunicação frequente. A mídia retomou o caso quando a resolução se tornou pública. Reportagens destacaram o papel da inconsistência administrativa que levou à coleta de DNA e a importância dos bancos genéticos modernos na solução de desaparecimentos antigos. Para a família Bennett, o reencontro não apagou 14 anos de ausência, trouxe alívio e, ao mesmo tempo, necessidade de reconstrução. Para Lucas, a revelação redefiniu sua própria biografia. O desaparecimento ocorrido em meio à multidão não havia terminado em morte, havia resultado em vida paralela. O reencontro foi apenas o início de um processo mais longo: reconstruir identidade interrompida. A condenação de Mark Harper marcou o encerramento formal do processo criminal, mas não representou o fim das implicações do caso Lucas Bennett. O julgamento ocorreu em tribunal federal, sob acusação de sequestro interestadual e fraude documental. A promotoria sustentou que houve retirada deliberada da criança em ambiente público e criação de identidade falsa com exploração de falhas administrativas. A defesa argumentou a ausência de violência física comprovada e tentativa de apresentar o ato como decisão impulsiva. Contudo, o conjunto probatório, presença no local, saída imediata do estacionamento, registro civil organizado meses depois e confirmação genética, foi considerado suficiente para a condenação. Harper recebeu sentença que levou em conta o tempo prolongado de ocultação e a idade da vítima no momento do crime. Do ponto de vista institucional, o caso gerou revisão de protocolos em eventos de grande porte no Texas. A feira estadual implementou melhorias estruturais, ampliação de cobertura de câmeras em áreas infantis, monitoramento mais rigoroso de acessos a estacionamentos, treinamento específico para a abordagem imediata de desaparecimento em ambiente lotado. Também houve atualização nos procedimentos de bloqueio de saídas quando o desaparecimento de menor é reportado. No âmbito administrativo, o caso expôs fragilidades do sistema de registro civil do início dos anos 2000. A ausência de integração interestadual permitiu que um nascimento tardio fosse aceito sem cruzamento automático com o banco de dados de pessoas desaparecidas. Após 2017, o Texas e o Arkansas reforçaram exigências para a validação de partos domiciliares e intensificaram cruzamentos digitais com registros nacionais. A tecnologia genética recreativa, que foi determinante na identificação indireta, passou a ser considerada ferramenta complementar em revisões de cold cases. O caso Lucas Bennett foi citado em conferências estaduais sobre desaparecimentos como exemplo de resolução baseada em inconsistência burocrática aliada a DNA. Para a família Bennett, as consequências foram mais complexas do que qualquer ajuste institucional. O reencontro não apagou 14 anos de ausência. Houve necessidade de reconstruir vínculo entre adultos, não entre pais e criança. Lucas já possuía identidade formada, experiências próprias e memórias associadas à vida sob outro nome. A reintegração ocorreu gradualmente.
Visitas foram organizadas em períodos definidos. Conversas sobre o passado foram conduzidas com apoio psicológico. A família optou por não pressionar mudanças bruscas na rotina do filho, respeitando o tempo de adaptação. Lucas, por sua vez, enfrentou o processo interno de reorganização identitária. A revelação de que sua origem havia sido ocultada exigiu reinterpretação de toda a infância. Ainda assim, não houve ruptura emocional violenta. Ele descreveu a transição como descobrir capítulo anterior da própria história. O caso deixou lições claras do ponto de vista investigativo. Ambientes lotados oferecem cobertura natural para crimes rápidos. Intervalos de poucos minutos podem ser suficientes para deslocamento interestadual quando não há bloqueio imediato. Falhas administrativas podem sustentar identidade falsa por anos. Avanços tecnológicos podem resolver casos considerados insolúveis. A Feira Estadual do Texas continuou a ocorrer anualmente. O banco metálico próximo à roda gigante foi substituído anos depois, mas o setor permanece como parte do parque. O desaparecimento, que começou às 13h16 em meio à multidão, terminou 14 anos depois por meio de um detalhe administrativo em outro estado. Lucas Bennett não foi encontrado por testemunha tardia. Não foi localizado por vestígio físico preservado. Foi identificado porque um sistema moderno detectou incoerência que antes passaria despercebida. O caso encerrou oficialmente como resolvido, mas sua história passou a integrar treinamento, revisão de protocolos e debates sobre tecnologia aplicada a investigações. A multidão que o engoliu por 4 minutos não conseguiu apagá-lo permanentemente. O tempo, aliado à tecnologia, reverteu o silêncio.